Olá, meu nome é Magno Rodrigues e hoje eu estou aqui na igreja para falar com um dos representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o Helder Gonçalves. Eu conheci ele semana passada e achei bem interessante a experiência dele de conversão, né? E acredito que vocês vão gostar muito de conhecer também o Helder Gonçalves. Fala um pouco para nós, Helder Gonçalves, sobre você, de onde você é. Eu sou de São Paulo, né? Moro numa cidade chamada Mauá, né? ABC. Conheci a igreja faz pouco tempo, faz quase 2 anos. Quase 2 anos. Não, mais de 2 anos, né? Que eu conheci ela também. E como foi que você conheceu a Igreja de Jesus Cristo? Minha mãe trabalhava na rua, né? Aí os missionários encontraram ela na rua. Aí ela passou o endereço pra eles. Aí eles foram lá em casa e ela começou a ouvir a mensagem deles. Só que depois de um tempo ela parou de ouvir a mensagem deles, aí eu continuei a ouvir. Aí eu conheci através dos missionários. Sim. Logo nas primeiras lições você começou a ouvir junto com sua mãe. E sua mãe, com o passar do tempo, foi perdendo interesse e você continuou interessado. Foi, isso mesmo. E antes de conhecer a igreja, você já acreditava em Jesus, acreditava em Deus? Como é a sua história antes de conhecer a igreja? Sim, eu sempre fui em muitas igrejas. Sempre ouvi o Evangelho de Jesus Cristo na Bíblia, né? Então eu sempre soube no meu coração que Jesus Cristo era o Filho de Deus, sempre tive essa fé. Mas, assim, um testemunho mesmo, foi só depois que eu fiquei mais velho, quando já tinha uns 20 anos, mesmo nos 20 anos. Aí eu era de uma igreja chamada Congregação, antes de conhecer a Igreja de Jesus Cristo. Na congregação já cheguei aí desde criança, basicamente minha vida toda eu fui na congregação. Desde criança você ia na congregação? Que minha avó, ela era da congregação, né? Aí ela sempre que podia, ela me levava e meu tio também me levava para a igreja de congregação. E lá eu conheci um pouco sobre Jesus Cristo, aprendi um pouco sobre louvores, né? Cantar louvores. Aprendi muita coisa boa. Gosta de cantar, Helder? Eu gosto, só que eu gosto, tipo, às vezes sozinho, né? E também gosto de soltar a voz, sabe? Às vezes parece que você quer desabafar, né? Aí é bom cantar. Eu gosto. Mas só sozinho sempre. Publicamente você nunca ia lá na igreja cantar, não? Sozinho eu não gosto, eu gosto de cantar com todo mundo, sabe? Ah, Um coro, sim. né? Aí eu acho mais. Eu entendi errado o que você estava falando. Ah. Pensei que você chegava e quando estava estressado você começava a cantar sozinho. Não, eu cantava na igreja, porque na igreja todo mundo cantava junto, né? Aí como todo mundo cantava, era bom cantar, sabe? Você sentia mais o amor de Deus. Também eu passei a gostar de cantar esse ano. Comecei a ir pro coral da igreja esse ano. Eu vi um seriado na Netflix que chama Como Viver Mais do que 100 Anos. Aí várias pessoas falando lá como viver bem e tal. Aí lá tem um depoimento de que se você é bem ativo em todas as coisas que você participa, tipo, você vai no coral da igreja, isso vai te ajudar, coisa assim, eu vou fazer esse teste. Aí comecei a ir pro coral e tô gostando. Eu fui convidado, mas como eu ia ser missionário, não deu tempo. Eu me preparei. Mas como finalizar, né? A missão, você pode voltar, né? É A verdade. cantar Depois eu coral. posso voltar e continuar. E o que você pensou e achou das lições dos missionários, quando voltando, né? Você falou sobre as lições dos missionários, começou a ser ensinado com sua mãe. O que você pensou e achou das lições dos missionários quando você estava sendo ensinado? A princípio, né, igual eu falei, eu já tinha fé em Jesus Cristo, né? Eu já segui os seus mandamentos, já. Sempre confio em Deus. E quando eu conheci os missionários, eles me falaram sobre o livro de Mormon, né? E a princípio eu fui aberto, né? Ouvi eles, que eles podiam falar pra mim. E eu sempre sentia eles com a presença do Espírito Santo. Com aquela paz, aquela alegria que eles carregavam, sabe? E eles tinham uma fé muito forte, né? E era muito especial pra mim. Eu também conheci um americano, né? Que eu nunca tinha conhecido, né? Primeira vez que eu conheci um americano foi Para conversar assim, né? o primeiro missionário que eu conheci, era americano. Aí foi muito, muito especial. E aí eles me convidavam, né, assim, pra orar, né? E sempre quando eu orava,
eu sentia que Deus estava confirmando o que eles falavam, né? Sobre o livro de Mormon, sobre a igreja, né? Sobre a restauração da igreja. Mas depois que eu li o testemunho do profeta Joseph Smith, né? Pude ver algumas coisas que aconteceram na minha vida, que aconteceu na dele também, sabe? Eu falei assim, não tem como ser mentira, porque aconteceu na minha, tá? A gente tinha algo semelhante de algumas coisas na vida. Você queria falar um pouco mais sobre isso? Que eu fiquei curioso. Talvez as pessoas que estão assistindo fiquem curiosas também. Isso parece interessante. É algo, assim, Mas se você não quiser falar, eu acho que seria interessante, mas você que decide. é que é algo meio difícil de explicar, mas Pode tentar se quiser. tem uma parte em que José faz uma oração, né? Perguntando a Deus qual igreja ele deve se filiar-se, né? E ele tem uma sensação ruim, né? Não sei explicar qual era a sensação. Por isso que Tipo um sentimento mal, né? Que algo tá. Ele fala na descrição, né? Que eu lembro, ele fala que era uma força que ele. maligna, né? Maligna, que parecia que ia destruir ele, né? Sim, eu tive uma sensação semelhante a essa, sabe? Do jeito que ele falou, parecia ser algo semelhante ao que eu tive, né? Então eu me conectei com esse testemunho dele, sabe? E eu. Mas foi em qual momento de tua vida que tu se sentiu assim? Você estava fazendo uma oração em relação ao quê? Não, no caso, eu tive essa sensação depois que eu me batizei, né? Só que quando eu me batizei na outra igreja, na primeira ação. Eu me batizei depois de um tempo. Aí eu estava num processo de conversão, né? De acreditar no Evangelho, de Jesus Cristo, na Bíblia, né? Aí foi numa noite, assim, estava dormindo. Aí tive um pesadelo mostrando algumas coisas estranhas no meu pesadelo. Não tem como explicar, né? Aí, nesse pesadelo eu não conseguia acordar dele. Tipo, eu não conseguia acordar. Eu lembrei de alguém que poderia me ajudar, né? Que é Jesus Cristo, né? E eu falei, me ajuda, Jesus Cristo. Eu falei, no sonho, No sabe? sonho? No sonho. E na hora eu ouvi uma voz falando assim, no meu ouvido, assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele falava no meu ouvido, assim. Eu senti que tinha alguém do meu lado, sabe? Falando. E assim que ele falou, e eu acordei. Só que quando eu acordei, eu senti essa opressão, sabe? Ruim. Que igual o José sentiu, né? Algo ruim. Que fazia meu corpo literalmente tremer de medo. Eu sentia muito medo. Mas dentro do meu espírito eu não sentia medo, mas do corpo eu estava tremendo, sabe? E eu lembro que Deus me deu coragem para me começar a orar. E eu levantei à noite ali mesmo, comecei a orar bastante para que aquilo passasse, né? Depois eu orei e aquela sensação ruim parou. Tu tinha quantos anos quando isso aconteceu? Ah, eu tinha 20 já. Tinha 20 anos já. E você conheceu a igreja, você tinha qual a idade é de Jesus Cristo? 21, acho. E agora, tu tem quantos anos? 23. 23? Fazer 24. Acho que foi com 22. Foi 22 tu conheceu a igreja de Jesus Cristo. É. Interessante como uma experiência, como Deus prepara nós, né? Uma experiência nos prepara para as próximas, né? E sobre as lições mesmo? As lições eles falaram sobre O que tu achou? a restauração, né, do Evangelho. Então, igual eu falei, eu sempre tive dificuldade em confiar em pessoas. Muito, até hoje. Confiar nas pessoas, porque normalmente as pessoas, elas têm muitas dúvidas, né? As pessoas em si, elas têm muita... Elas não sabem de tudo, né? São humanas, né? Então, a única pessoa que eu confiava, o único ser, né? Deus. Então, tudo que eu fazia era buscar a Deus, perguntar se era verdade, né? Então, era sempre o que o missionário me mostrou e que eu já sabia também, através da oração. Então, o Espírito Santo me confirmava o evangelho que eles falavam, que era a lição da restauração, falava do profeta Joseph Smith, falava do livro de Mormon, a palavra de Deus, que Jesus Cristo veio aqui nas Américas. Então, através das minhas orações,
eu recebia a resposta, que era através de uma paz, através de uma alegria. Era um dia realmente cheio de energia, sabe? Um dia especial. Confirmando para mim, né? Algo pessoal. E, né, diversas experiências que eu tive assim na igreja. Muito legal isso aí. Então você fala que não é porque você confiou nos missionários, mas foi o Espírito Santo que foi mostrando para você, através dos seus sentimentos, que tudo que ele estava ensinando era verdade. E você não teve dificuldade em acreditar em nada do que eles falou? O Espírito Santo te ajudou a... Você estava com a mente e o coração aberto para o Espírito Santo te ajudar a acreditar em tudo que eles falaram. Eu não tive dificuldade porque, igual eu falei, né? Eu já vivi o Evangelho, né? Eu já segui os mandamentos de Deus, eu já li a Bíblia, eu tinha um conhecimento, então a gente conversava sobre o Evangelho. Então, eu li a Bíblia falava o que estava no livro de Mormon, sabe? O que Jesus Cristo falava nas Américas e também falou o povo de Israel. Então, eu já sabia que Jesus Cristo falava ali no livro de Mormon, porque eu conhecia a Bíblia, sabe? Era o mesmo Jesus falando nos dois livros. Então, como eu já tinha um conhecimento, quando eu li o livro de Mormon, eu conheci o meu Salvador ali, sabe? Eu sabia que essa era a sua igreja, entendeu? Então, para mim vou dizer que foi fácil, mas foi um pouco mais simples, porque eu já tinha um conhecimento que o Espírito Santo me ajudou, né, a conhecer. Através de lendo e orando, sempre fui orando. Sempre me ajudou a conhecer um pouco mais. Muito bom, acho que os missionários sentiram muita felicidade em conhecer você e ensinar você. Foi muito legal, que a gente ficava muito feliz quando conversava. Eu cheguei a ficar 3 horas conversando com ela. 3 horas. Caramba! E o tempo não passava, parecia. Tão gostoso que era falar com os missionários. Que legal, velho. Mas todas conversas edificantes, né? Não era nada tipo. Era sobre o Evangelho, era sempre centralizado ali, né? E a gente conversava e era aquela alegria, sabe? De falar sobre o Evangelho, sentir a presença de Deus, a gente, todo mundo ali, unido ali, conversando. E eles ficavam falando, onde você aprendeu essas coisas, sabe? Porque como eu não era da igreja deles, né? Onde você aprendeu isso aqui? Eu falei, a vida, né? A vida nos ensina. Era muito legal. E tua mãe, como é que tá hoje? O que é que ela achou de você ter dito? Porque você tá com quanto tempo na missão? O pessoal não sabe ainda. Somar tudo 2 meses. 2 meses, né? O que é que tua mãe achou de você ter decidido servir missão? Ela ficou brava? Minha Quis te mãe, impedir? minha Ou mãe apoiou? ficou triste, né? Tipo, que eu vou embora, né? Mas ela me apoiou, ela sabia que Deus queria que eu viesse trabalhar um pouco, né, na obra dele. Então, ela me apoiou, mas ela ficou um pouco triste, mas acho que é isso. Mas você acha que Deus quer que você trabalhe um pouco na obra dele? Não, aí eu acho que ele quer que eu dê o meu melhor, né? Mas eu falo um pouco porque a nossa vida é curta, né? É pouco pra Deus, né? É pouco. Uhum, entendi. Tô brincando. E o que fez você decidir ser um missionário? Porque você estava lá de boa, assistiu as lições, né? Tinha 22 anos já, né? E o que fez você decidir ser um missionário? Por que tu quis fazer isso? Eu é um pouco diferente, assim, né? Tipo, eu acho que Deus sempre já plantou, né? Tipo, esse desejo no meu coração. Então, eu já tinha esse desejo desde quando eu era de outra igreja. Que eu tinha esse desejo de ser missionário, mas não sabia que existiam os missionários, né? Eu tinha o desejo de compartilhar o evangelho, sabe? Eu sempre fiz isso dentro da minha casa, com a minha família. Sempre falava, eu lia com eles. Sempre lá em casa era eu que tentava falar um pouco de Deus, sabe? Tu puxava, era o assunto? E também postava no meu WhatsApp para as pessoas verem, sabe? Eu não sempre postava um versículo, alguma coisa. Então sempre foi o meu desejo, sabe? Então quando conheci o meu bispo, né? Que é o meu bispo hoje lá na minha aula, ele ficou até surpreso, né? Porque o primeiro dia que eu conversei com ele, eu falei que eu já queria ser missionário. Então o desejo que eu tenho é de muito tempo, eu já nem lembro, porque eu acho que era criança quando eu recebi uma mensagem de um homem que falava que eu ia falar sobre o Evangelho. Eu só não sabia como, sabe? Aí Deus trouxe essa oportunidade de estar aqui nessa igreja. Aí eu aceitei essa oportunidade de ser um missionário. Legal. E sobre aquele filme que tu contou? Achei bem interessante. Qual a ligação que teve? Tem uma ligação, né? Aquele filme que tu contou?
Acho que aquele filme que eu assisti foi Luta pela Fé, né? Foi um filme que me mostrou um pouco sobre a igreja. Antes de eu vir para essa igreja, né? Eu tava chorando, eu lembro, eu chorava bastante. Tinha acabado de me arrepender dos pecados e eu tava sofrendo bastante. Sofrendo no sentido, assim, de reconhecer esses nossos erros e uma alegria, sabe? Uma paz no nosso coração. Aí eu fui assistir esse filme me inspirou. Falei, eu quero ser igual esse homem, sabe? Tipo, ajudar as pessoas, tentar, né? Fazer meu máximo. E quando eu vi aquele filme, no finalzinho eu vi os missionários lá, eu ficava pensando assim, né? Essa igreja existe, né? Isso foi em 2020. Aí eu falando, será que essa igreja existe? Eu fico pensando quando eu assisti aquele filme, né? E de alguma forma Deus trouxe ela na minha vida. Eu nem sabia que ela existia, sabe? Muito bom. Interessante. Então o nome do filme é Luta pela Fé, né? Luta pela Fé. As pessoas podem encontrar esse filme no YouTube fácil, né? Sim, tem. Português e tudo. Sim. Um filme muito bom, eu amei. Legal. E agora você está com 2 anos na missão. Como tem sido a experiência de ser missionário por esses 2 anos? Desafiador. Acho que essa é a palavra, desafiador, porque, querendo ou não, a gente, quando está na nossa casa, a gente vive de uma forma, né? Aqui você tem que se preparar, né? Para andar com uma pessoa sempre acompanhada, né? Está sendo difícil andar com o Helder aí? Helder Santiago? Não falo que é difícil, é porque você está sempre acompanhado, então você tem que criar novos hábitos, né? Você tem que aprender a falar um pouco melhor, porque querendo ou não, quando você está sozinho, você não precisa ficar falando para você mesmo, né? Você entende. Agora quando você vai falar com alguém, você tem que aprender a conversar. Então está sendo bem desafiador, né? A gente ter que conviver com outras pessoas, né? Diferente, né? Querendo ou não, a gente nunca viu na vida, né? Aprender a conversar com as pessoas da melhor forma para que elas não fiquem confusas, né? Quando nós falamos do Evangelho. Então a missão está sendo muito gratificante porque eu conheci pessoas muito humildes, simples, pessoas de coração bom e que querem ouvir sobre o Evangelho. Então eu fico feliz em poder fazer parte da igreja, né? Em poder transmitir essa mensagem que é de salvação, né? Para todas as pessoas. Você falou que encontra muitas pessoas boas que querem ouvir sobre o Evangelho, mas imagino que você encontra muitas pessoas ruins que não querem ouvir sobre o Evangelho. Qual foi a experiência mais, assim, difícil de uma pessoa que você encontrou? Já teve uma experiência que você achou chato, triste, que te fez... Não, eu vou denominar ruim, assim, porque eu não tenho muito tempo, né, na missão. Mas eu falo das pessoas humildes porque as pessoas que eu conheci, né, que eu não era dessa área, eu conheci algumas famílias, então essas pessoas, elas estão abertas a aprender, elas são simples, sabe, não falar. Agora tem algumas pessoas que a gente, não tenho muita experiência, mas eu cheguei a fazer contato na rua, que normalmente são de outra igreja, né? Outra igreja. Normalmente elas não estão muito abertas assim a conhecer um pouco mais, sabe? Sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Elas pensam que talvez a gente tenha algo diferente, né? Às vezes tem medo, né? De conhecer mais sobre o livro de Mormon. Mas são pessoas boas, só talvez um pouco coração fechado, sabe? Uhum. Você já ficou pensando sobre isso, sobre essas pessoas? O que eu vou fazer para ajudar essas pessoas que estão com a mente e o coração aberto? Já quebrou a cabeça pensando sobre isso alguma vez? Nesse tempo aí que você está de missão? Hoje sim, hoje eu me preocupo bastante em como eu posso ser mais amigável, né? Socializar mais, é uma dificuldade minha. Então eu tento conversar mais, eu sou um cara mais quieto, sabe? Então eu tento conversar mais, tento falar mais com as pessoas, tentar ser mais amigo delas. Mas em relação a essas pessoas que você falou, como eu posso tentar ajudar elas, eu gosto de pensar que Jesus Cristo, através de mim, ele vai trazer essas pessoas que realmente estão abertas, né, a conhecer o Evangelho. Então eu vou fazer o meu trabalho e eu conto com a ajuda de Deus, sabe? Para trazer essas pessoas que querem ouvir Ele. As que não ouvirem, não fico tipo, abalado, sabe? Eu vou continuar
a fazer o que eu faço, né? Me esforçando. Procurar as que querem ouvir, né? É. Essa é a missão, né? Essa é a missão. As que não querem ouvir, a gente vai orar, vai tentar fazer o máximo, mas elas vão ter um testemunho, né? Que a gente passou lá, né? A gente tentou conversar com elas, sabe? Elas vão lembrar disso, sabe? A gente tenta passar uma lembrança boa para elas, né? Ó, eles foram bons, sabe? Eles tentaram ajudar a gente. Se algum dia eles tiveram o desejo de ir para a igreja, que a gente não possa ser um empecilho, sabe? Que a gente tenta deixar elas com uma lembrança boa da igreja, sabe? Esse é o meu esforço assim, que eu tenho. Muito bom, Helder. E se você tivesse de dar um conselho, ou também compartilhar seu testemunho, falar para as pessoas sobre Jesus Cristo, o que você falaria para as pessoas sobre Jesus Cristo? O que eu falaria é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela é guiada por Deus. Só que a gente tem que colocar na nossa cabeça algo que é muito importante, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso está na Bíblia, está no livro de Mormon. Porque ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, qual é a mensagem que ele está dizendo? Mesmo que eu esteja na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se eu não me arrepender, se eu não orar a Deus, se eu não me humilhar perante Deus, reconhecendo meus erros, sabe? Eu não vou conhecer Jesus Cristo, mesmo que eu esteja na Igreja de Jesus Cristo. Tá entendendo? Então, não importa onde você está, se você está... Deus trabalha com a terra. Tipo, literalmente com o planeta Terra. O planeta Terra. Ele não a Igreja de Jesus Cristo é onde ele guia, onde ele tem profetas, onde ele consegue manter uma igreja organizada. É uma igreja ótima, mas não quer dizer que você estando fora dessa igreja, você não consiga falar com Deus. Você consegue fazer oração, você consegue chegar a Deus, chegar a Jesus Cristo. Agora, supondo que eu estou aqui dentro da igreja de Jesus Cristo, quer dizer que eu sou filho de Deus? Então isso vai depender do que Jesus Cristo pediu pra gente, né? Se eu estou fazendo, eu me arrependi, eu me batizei, depois que eu me batizei, eu perseverei nos seus mandamentos, até receber um testemunho. Então, o que eu gosto de deixar de conselho é o quê? Jesus Cristo é o caminho. Então, eu tenho que ouvir os passos dele. Entendeu? A igreja ela está aqui para apoiar, para ajudar, para acrescentar na nossa vida. Mas se eu estou na igreja, mas não sigo os caminhos de Jesus Cristo, a igreja vai ser algo talvez triste para mim. Porque não vai ser alegre estar aqui. Vai ser algo que vai ser talvez ruim, porque você não está ligado em Jesus Cristo, sabe? Então, essa é a mensagem. O caminho é ele. Muito bom, Helder. Você tem uma rede social, se as pessoas quiserem falar com você, elas podem mandar mensagem, se elas quiserem ser ensinadas, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tenho uma rede social, Isaac de Figueiredo. Isaac De Figueiredo no Facebook. Sim. É Isaac com Z ou com S? I-S-A-Q-U-E. I-S-A-Q-U-E. Igual na Bíblia. Muito bom, Helder. Então, essa experiência aqui do Helder Gonçalves na Igreja de Jesus Cristo. Se você tem uma experiência sobre a Igreja de Jesus Cristo, sobre o seu testemunho, se você quer compartilhar com o mundo, né? Porque as redes sociais você pode compartilhar o seu testemunho, sua experiência com o mundo, os 4 cantos da terra. A gente pode falar com você, se encontrar e gravar uma entrevista assim como eu fiz com a Helder Gonçalves. Ou, se isso não é possível, você pode enviar o seu vídeo para mim, entrar em contato comigo e eu vou poder postar também nesse canal, Defendendo a Verdade. Então, se você gostou desse vídeo, você compartilha com seus amigos também. O Helder Gonçalves vai compartilhar com a mãe dele, na rede social dele também, vocês podem assistir também lá. Obrigado, prazer estar aí. Valeu, obrigado. 7 minutos, foi muito legal, gostei demais. Obrigado, Helder.